Olá, gente. Quero desejar a vocês uma boa semana, que vocês estejam em paz, dentro do possível, que nessa conjuntura que a gente está, eu sei que é difícil respirar, deve estar sendo difícil para você. A gente teve aí, durante esse período que a gente teve distante um do outro, a gente teve a aprovação em primeiro turno da reforma da Previdência e um monte de coisa acontecendo no país. Bom, eu estou dedicado, esse tempo também eu passei dedicado a uma pesquisa. Eu sou pesquisador e a gente está pesquisando os motivos dos homicídios na adolescência, né, pelo Comitê Cearense de Prevenção aos Homicídios na Adolescência. Então, tenho me dedicado exclusivamente a esse trabalho. Bom, então, nesse intervalo eu queria também convidar você a dar uma força nas nossas redes sociais. O perfil no Facebook é Pastor Simões. Se você tiver Instagram, segue também no Instagram, também é Pastor Simões. E a gente tenta interagir. Eu costumo responder todas as perguntas, leva um pouquinho de tempo, mas eu consigo responder todas. Faço questão de responder e dedicar tempo a isso. Bom, então hoje nós vamos conversar sobre algumas questões que eu acho que são fundamentais para a gente entender. E eu queria demais que você chamasse aquele seu amigo que é crente, evangélico, né, que está aí nessa conjuntura tentando entender qual é o papel da fé, onde é que a fé se posiciona, como a fé se posiciona diante de um contexto tão conturbado como o contexto brasileiro. Eu queria também fazer uma ressalva que é muito importante e pedir: não generalizem os evangélicos, né? Aqueles 104 deputados que estão lá, eles têm pouquíssimo a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Eles servem ao grande capital, eles servem à bancada da bala, eles servem à bancada do boi, que derruba o meio ambiente, destrói o meio ambiente, não é? Que destrói os povos originários, que coloca o Brasil no ranking das queimadas e do desmatamento. Então, eles têm pouquíssimo a ver com Jesus Cristo. Quem segue a Jesus tem uma outra ética, quem segue a Jesus tem um engajamento pela justiça, pelo direito, e não compactua de forma nenhuma com o que aqueles 104 deputados fazem lá no Congresso, tá? Então, há uma diferença entre os seguidores de Jesus e aqueles que se dizem evangélicos, tá certo? Então, feita essa ressalva, vamos aqui bater um papo, deixe seu comentário. Você pode comentar aqui, fazer perguntas, a gente vai respondendo dentro da maior brevidade possível. E eu vou começar falando aqui com você sobre duas questões que eu acho que são fundamentais. A primeira é sobre uma declaração da ministra dos Direitos Humanos e da Família, a Damares, ela comentando sobre o episódio de exploração sexual das crianças e de violência sexual das crianças ali no Marajó. Ela teve... Cara, é difícil de dizer, mas aquela frase dela, ela disse que as crianças eram violentadas porque não tinham calcinhas. Eu, durante um tempo, eu tenho uma caminhada de mais de 20 anos em direitos humanos de crianças e de adolescentes. Eu fui coordenador, fiz parte da coordenação colegiada do Fórum Cearense de Enfrentamento à Violência e Exploração Sexual por Crianças e Adolescentes. Bom, existem marcos legais que regulam a política da infância. E dentro desses marcos legais nós temos os planos decenais, os planos estratégicos que desenham o que a política pública deve fazer durante 10 anos, por exemplo. É um plano completo, feito com participação da sociedade civil, feito com participação dos governos, municipal, estadual, federal. E isso é compactuado também com organizações, com especialistas, enfim, todo mundo que quer proteger as crianças participa desses planos e da elaboração desses planos. Quando a ministra, a 01 dos direitos humanos do país, ela abre a boca com um discurso, tem dois problemas no discurso. A primeira pauta que é moralista, né? Eu preciso cobrir as crianças. Ora, que sociedade é essa que a gente está vivendo, onde eu preciso cobrir? Daqui a pouco a gente vai estar cobrindo as crianças com burca, com lençol. Que sociedade é essa que nossos filhos e nossas filhas não podem andar livremente pelas ruas, não podem estar livremente em casa, porque caso assim aconteça, elas serão violentadas, é isso? O segundo problema, além do problema moral, é um problema de completo desconhecimento da pauta da infância e adolescência. Ora, nós sabemos que quase 80% dos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes acontece de pessoas conhecidas.
o pai, o padrasto, o vizinho, o amigo, alguém ligado à família, alguém da confiança da criança. Ora, se ela quer acabar com a exploração sexual de crianças e adolescentes ali no Marajó, não é construindo uma fábrica de calções como ela teve o despautério de dizer, vitimizando novamente as crianças. Ora, a ministra, ela diz que conhece a Jesus Cristo. O homem que ela diz seguir, que é Jesus, trouxe a criança para a centralidade quando os discípulos estavam discutindo sobre quem era o maior ou o menor no reino dos céus. Jesus Cristo trouxe uma criança para a centralidade e disse, aquele que não se fizer como uma criança, de modo algum pode herdar o reino dos céus. A criança precisa ter a centralidade. Não é à toa que a Constituição brasileira diz, no Estatuto da Criança e Adolescente, 2 princípios. O princípio de prioridade absoluta da criança e do adolescente. As crianças e adolescentes devem ter a primazia da destinação dos recursos públicos. Ora, mas a ministra desconhece inclusive o ECA, que é o marco legal que regula todas as ações de crianças e adolescentes, da política e da sociedade. Como ela desconhece o marco legal, ela não tem a competência técnica para falar e se posicionar sobre isso. Daí, ela recorre à pauta moral, querendo cobrir novamente as crianças. Ora, eu sou seguidor de Jesus de Nazaré. Eu quero trazer a criança para a centralidade da nossa sociedade. Quando eu escuto o Milton Nascimento cantando as crianças e o povo no poder, eu quero ver, aquilo é a realização de um sonho. Nós queremos as crianças participando ativamente da vida pública e da vida política do nosso país, tomando as decisões a respeito delas. Isso é garantir o protagonismo das crianças e dos adolescentes. Como a ministra desconhece a política e os marcos legais que regulam a política da criança e do adolescente, ela faz esse distanciamento. Mas nem a pauta moral ela está correta. Porque se ela seguisse mesmo a quem ela diz seguir, ela garantiria a primazia, a centralidade da criança e adolescente nas ações do governo e principalmente do ministério que ela está à frente. Então, eu quero aqui, com essas 2 questões, a pauta moral e o completo desconhecimento da política de proteção de crianças e adolescentes pela a ministra Damares, eu quero aqui dizer que ela não tem a idoneidade moral e ela não tem a competência técnica para ocupar o cargo mais importante do país na pauta de direitos humanos. Então, se você que é evangélico, você que é crente, que segue Jesus, que prima pela ética, né, que a sua palavra é a palavra da verdade, que você não compactua com a mentira, você deve escrever uma carta, deve se manifestar, inclusive nas redes sociais, pedindo a renúncia dessa ministra. Ela não tem condições de passar mais um único dia à frente do cargo e do ministério mais importante para os direitos humanos, certo? Então, ajude a gente. Ela não é digna de estar nesse cargo porque ela desconhece, tecnicamente, inclusive, os marcos legais que regulam a política da infância e da adolescência. Colocando isso, eu quero trazer um texto para não ficar só nas minhas palavras, um texto do profeta Isaías que eu quero dar aqui uma passeada no que aconteceu durante esse período. O livro do profeta Isaías, você conhece, no capítulo 10, ele diz assim: ai de vocês que fazem leis injustas, leis para explorar o povo. Vocês não defendem os direitos dos pobres, nem as causas dos necessitados e exploram as viúvas e os órfãos. Palavra do Senhor. Ora, muito bom. Quando o profeta Isaías destina seu vaticínio, a sua profecia, ele está falando para os legisladores do seu tempo. Eram pessoas que estavam ali no poder, mas que legislavam em benefício próprio e pior, contra os mais pobres. Será que essa profecia do profeta Isaías tem alguma coisa a nos dizer para nós, cristãos do Brasil, do ano de 2019, atravessando esse contexto? Você lembra como foi a reforma da Previdência aprovada no primeiro turno? Você lembra como é que foi ali a liberação de recursos, que até bem pouco tempo o discurso era que o Brasil não tinha dinheiro, e de repente aparece dinheiro para pagar todo mundo adiantado?
Só o Ceará foi beneficiado com mais de 400 milhões em emendas. Essas emendas a gente sabe que são os deputados que votam com o governo contra os pobres, e agora eles têm o aumento e o recurso para investir na sua base eleitoral, que na verdade é um curral eleitoral que ainda acontece aqui no nosso estado. Mas não é exclusividade do Ceará, isso foi em todo o Brasil. Esse acontecimento, será que a palavra do profeta Isaías de dizer: ai de vocês, legisladores, que fazem leis injustas para explorar os pobres? Será que essa profecia tem alguma coisa a nos dizer? Quem é que está promovendo a destruição dos direitos, dos poucos direitos que os pobres tinham? Você ouviu a reforma da Previdência, como foi aprovada, tocar nas grandes fortunas? Ora, você sabe, você que é leitor da Bíblia, sabe que o vaticínio para os ricos é: ai de vocês, os ricos, porque já tendes a vossa consolação. Não são palavras minhas, são palavras do Jesus de Nazaré. Os ricos sempre têm a quem confortar, eles sempre estão confortados, seus filhos não morrem em eternidade. Morrem os filhos dos pobres nas favelas e periferias de todo o país, e quando não morrem, são encarcerados por questões muito simples, enquanto nós temos pessoas muito perigosas, deputados inclusive, que respondem por crime de homicídio exercendo mandato. A quem essas leis que são aprovadas beneficiam? Então, quando o profeta Isaías vaticina: ai de vocês, legisladores, que tiram o direito do órfão e da viúva, você deve lembrar como é que ficou na reforma da Previdência a questão da pensão por morte. Se tiver 2 aposentados numa casa e um deles vier a faltar, o que ficar não pode ter a pensão completa do outro. Como é que fica? Se durante a vida já é muito difícil, imagine agora depois da morte, as viúvas e os órfãos ficarem desamparados. Você acha isso justo? Não faz parte da tradição cristã, muito menos da tradição profética, compactuar com essas coisas que estão acontecendo, com a retirada de direitos e principalmente com a exploração das pessoas mais pobres. Nunca os bancos. Em 2018 saiu o relatório, sobre os lucros dos bancos. Ora, foi uma crise no país inteiro e os bancos bateram recordes de arrecadação. Você acha justo os bancos continuarem ganhando exorbitantes quantias enquanto a população mais pobre? Eu tenho rodado muito pelo interior do estado. E o relato das pessoas sobre fome, sobre o aumento da mendicância, sobre o aumento da miséria, são estarrecedores, é de partir o coração. Essas pessoas que até pouco tempo tinham ali algum amparo, um anteparo de direitos e de política pública que pudessem socorrê-los. Essa política pública foi retirada em 2017, quando foi aprovado o congelamento dos gastos públicos nas áreas de saúde, de educação e de assistência. Bom, 2017 para cá foram 2 anos, nós tínhamos mais ainda 18 anos, amargando o corte de recursos e o corte de direitos. Então, eu peço a você que não se deixe vencer pela falta moral. Esse debate de colocar a corrupção como a causa máxima e não olhar para as iniquidades sociais, a desigualdade social como o divisor e a grande propulsora da corrupção no país. Então a gente precisa denunciar essas estruturas iníquas e, a exemplo de Isaías, que lá no século V, século VI a.C., Jesus Cristo, ele já vaticinava: ai de vocês, legisladores. Então está na hora de quem votou a favor da reforma, quem vota e cria leis para prejudicar os pobres, para explorar os pobres, precisa saber do vaticínio sobre eles. Quem segue Jesus pode ser fascista? Olha, quem segue a Jesus pode ser fascista? Quem segue a Jesus pode ser xenófobo? O que é xenófobo? É ter o preconceito, o ódio contra o imigrante. Vocês lembram como era que Jesus foi tratado? Jesus foi um imigrante, sabia? Quando ele estava perseguido, ele foge com a sua família para o Egito e foi acolhido no Egito.
e depois volto. Eu vejo os discursos de ódio na internet e de pessoas bem intencionadas, você vai olhar o perfil ali, são cristãos, fazendo o discurso de que determinado grupo social não é digno da vida e muito menos dos direitos. Ora, o fascismo ele se baseia pelo menos em 9 questões, eu vou citar pelo menos 3. Um governo completamente militarizado. Quando você tem uma nação começando a militarizar as instituições, é um dos sinais de que o fascismo está querendo se implantar. Um outro discurso do fascismo, para a implantação do fascismo, é a questão do nacionalismo exacerbado. Ora, se dizia Alemanha acima de tudo no regime quando o Adolf Hitler implementou o nazismo na Alemanha. Era ele que dizia Alemanha acima de tudo. Um velho barbudo, lá de muito tempo atrás, já escreveu sobre a ideologia alemã. Vale a pena dar uma lida. E uma outra questão, além do nacionalismo exacerbado, da militarização das organizações da vida política, tem uma terceira coisa que acompanha o fascismo. É a centralidade no discurso autoritário. Ora, acho que o que a gente tem visto é o atropelo de todo e qualquer marco legal no Brasil. Não existe mais o direito amplo à defesa, as pessoas não são inocentes até que se prove o contrário, né? O que a gente vê é o atropelo. Exatamente agora, o ministro da Justiça e da Segurança Pública afirmou que vai destruir as provas que foram apreendidas com os supostos hackers, que teriam atacado, invadido a privacidade de quase toda a República. Mas não cabe ao ministro decidir se destrói provas ou não. Cabe à Justiça decidir se essas provas devem ser destruídas ou não. Porque a pressa do ministro é a presença do discurso autoritário. O discurso autoritário não reconhece limite. É a bravata do ministro acima de todos os marcos legais. Ora, nós já sabemos, quando a lei se afrouxa, a violência aumenta. Quando a lei ela não cumpre o papel dela, as instituições começam a ficar desacreditadas. Mas por que será que tem um interesse aí das instituições ficarem mais enfraquecidas no Brasil? É para a ascensão do discurso totalitário e autoritário. Então, o que a gente está vendo aqui no Brasil são passos e são fáceis de um fascismo que quer se instalar numa democracia. Mas, para isso, a democracia precisa parar de existir. E cuidado, ela está sendo minada, limada, as instituições estão sendo aí sorrateiramente descreditadas, e isso tudo é um projeto. Então, a gente precisa estar esperto com isso. Um seguidor de Jesus, ele pode semear ódio nas redes sociais, preconceito e mentiras? Eu vou citar aqui um jargão que está na Bíblia, mas todo crente conhece, todo evangélico conhece. Quem é o pai da mentira? Ora, já está na Bíblia, na Escritura, qualquer criança consegue listar isso. O diabo é o pai da mentira. O cristão não pode compactuar nem com mentiras pequenas, nem com mentiras grandes. A gente se pauta pela verdade. O que a gente viu no processo eleitoral foi uma enxurrada de notícias falsas, as chamadas fake news. Essa disseminação dessas fake news nos evangélicos assim, foi de rodo. Né? Grupos de pastores semeando mentira e propagando mentira, e não parou. Continuam propagando mentira até hoje. Então, por favor, você, seja qual for a informação que você receba, cheque, tem sites específicos para checar a informação se ela procede ou não. O nosso compromisso, o compromisso de todo cristão, é com duas coisas: com a verdade e com a justiça. E a gente tem lado, sim. Toda vez que os ricos oprimirem os pobres, nós vamos defender os pobres, porque a nossa tradição profética, a tradição cristã foi de proteger os pobres. Toda vez que os poderosos resolverem esmagar com seu poder uma etnia, nós vamos proteger as etnias. Exatamente nesse momento foi colocado a possibilidade, através de uma
de uma portaria do ministro da Justiça de expulsar do país sem o devido processo legal os estrangeiros que, porventura, cometam aqui algum crime. E mais lá embaixo ele começa com crimes bem grandes, né? E bem graves. E lá embaixo ele diz, inclusive, espalhar notícias contra as autoridades. Ora, o ministro está no cerne, no centro de um escândalo sem precedentes na história desse país, dentro do judiciário brasileiro, quando ele como juiz, não podia ter tomado partido, ele tomou partido, está comprovada a corrupção dele, os áudios, as matérias, o que ele recebeu, o que ele comprou, o Dallagnol, envolvido até a tampa, recebendo dinheiro, inclusive, de empresa que estava sendo investigada. Então, há um escândalo grande e o maior da história desse país com a questão do judiciário. Mas, veja bem, no momento que ele está no centro, ele baixa uma portaria para expulsar os estrangeiros. Quando o maior inimigo dele hoje, e quem faz frente a essa onda de corrupção de Sérgio Moro e Dallagnol, é um estrangeiro casado, não é, com Davi Miranda, que é deputado federal, e que tem filhos brasileiros. A legislação o protege esse estrangeiro, mas o ministro quer expulsar. Bom, nós que somos cristãos, a gente precisa lembrar lá da história de Ló, você deve lembrar disso, que quando os dois anjos chegam e são estrangeiros naquela terra, Ló não pergunta de onde eles vêm, Ló não pergunta para onde eles vão, Ló não quer saber disso. Ele executa a lei. E qual é a lei? Acolhe o estrangeiro. Não oprimirás o estrangeiro, está no Levítico. Não oprimirás o estrangeiro, porque estrangeiro foste na terra do Egito. É a palavra de Deus para nós. Então, aos estrangeiros, a nossa solidariedade, o nosso carinho, a nossa acolhida, e jamais nós vamos levantar o nosso calcanhar para oprimir os estrangeiros. Última pergunta. Nos púlpitos está sendo pregado que o anticristo ele vem pela esquerda. Então, a esquerda é coisa do diabo. Como é que o pastor Simões responde? Olha, a escatologia, ela sempre é uma interpretação. A escatologia é o posicionamento dos cristãos sobre as últimas coisas, né? Sobre os últimos eventos, antes aí de uma vinda de Jesus Cristo, um retorno de Jesus Cristo, dependendo da linha que se acredite, a teologia tem que explicar isso através da escatologia. Dizer que o anticristo virá pela uma política de esquerda, eu acho que é um completo desconhecimento de quem é o anticristo. O anticristo está muito alinhado com o capital. O anticristo está muito alinhado com essa pseudo-paz, não é? A paz da ponta do fuzil, a paz da opressão, a paz do governo mundial. Quem está querendo assumir o papel de protagonista do governo mundial? Não é? O anticristo, ele também vem do controle exacerbado. Quem é que está censurando os órgãos de controle? Quem é que quer exercer controle, inclusive, sobre a produção cinematográfica do país? Ora, a gente precisa entender as coisas, e precisa olhar as coisas com uma lente muito translúcida. Quem é que quer exercer controle, inclusive, sobre qualquer política pública no país? Ora, o nome disso é censura. Essa censura e controle, ela serve a um projeto de poder. Esse projeto de poder não é o projeto que os cristãos defendem. Porque a gente, mesmo entendendo que uma possível teocracia, que é o governo de Deus, Deus não é autoritário. Deus respeita as individualidades. Para determinada pessoa, ele se manifestou com o mato pegando fogo. Para outra pessoa, como o profeta Elias, ele se manifestou num sussurro que o profeta conseguiu entender. Ora, Deus respeita as individualidades. Quem quer ter o controle total não respeita individualidades. Não respeita, não dialoga, não representa e não aceita a coletividade. Bom, então se você pensa que um governo do anticristo, e a gente precisa lembrar também que na história houveram muitos anticristos. E a minha Santa Mãezinha, que é uma mulher de oração, né, que todas as noites dorme ali, mas antes de dormir, dobra o seu joelhinho pedindo pelo Brasil,
a minha Santa Mãezinha tem uma ideia de quem seja o anticristo. E não é pela esquerda. O anticristo, que a minha Santa Mãezinha, que é a mulher de oração, consegue enxergar, está sentado na cadeira da presidência da República. Porque faz um discurso de ódio, totalitário, violento, que não respeita individualidades e, principalmente, faz aquela média com a religião. Ele vai ali para o santuário da Igreja Católica e diz, olha, a Nossa Senhora, ele vai ali para a Igreja dos Crentes, se ajoelha, chora até. Não é? A gente precisa ter muito cuidado com isso, tá certo? Então, existiram vários anticristos na história. Ele não virá pela esquerda, porque tem uma tendência totalitária e autoritária. A esquerda prima pela democracia, né, pelos processos coletivos, de organização coletiva. E para finalizar essa questão, eu queria trazer agora, em setembro, vai acontecer aqui no Juazeiro do Norte, ali no Caldeirão, lá perto de Barbalha, região do Cariri. Eu queria trazer para você um dado histórico de como esse discurso da esquerda ser comunista e do comunismo assumir o poder no Brasil vem sendo usado há muito tempo. Eu aconselho você a procurar um movimento chamado Caldeirão do Zé Lourenço, do Beato Zé Lourenço. Naquele tempo, 1900, lá vai bolinha, acusaram um grupo que aconteceu. O que foi que aconteceu? Zé Lourenço era um menino de 12 anos, chegou aqui fugido da fome da Paraíba. Lá na Paraíba ele era amansador de burro bravo. Chegou aqui morrendo de fome e foi até Padre Cícero pedir, não pediu comida, ele pediu trabalho. E Padre Cícero olhou para aquele menino e enviou ele lá para o Caldeirão dos Jesuítas, para uma fazenda, terra arrasada. Esse menino chegou lá, começou a organizar as tarefas de terra e, de um conhecimento de agricultura fantástico, ele começou a organizar e a fazenda começou a produzir. Ora, a fazenda produzindo, ele pegava a produção, vendia e cada família recebia porções de acordo com quantas pessoas estivessem naquela casa. E o excedente ele comprava roupa, remédio e mais comida. Isso foi atraindo mais gente parecia que continuou mandando, até que os grandes latifundiários que faziam trabalho escravo naquele tempo ficaram seus camponeses, porque todo camponês queria ir para o Caldeirão. Ora, mas os poderosos não podiam deixar aquilo passar. Foi o que eles acusaram? Acusaram aquela ruma de camponês lá na região do Cariri, do Ceará, de serem bolcheviques, pasmem, e que havia ali então os fuzis, as armas, porque os camponeses iriam implantar aqui um regime comunista. Eu vou resumir essa tragédia para dizer o seguinte: ali não tinha nenhum comunista, tinha um bocado de cristão devoto, que faziam do trabalho e da fé o seu modo de vida. E você sabe como foi que terminou o Caldeirão? A Força Aérea tinha acabado de comprar os primeiros aviões para proteger aqui o território nacional. E foi a primeira vez que os aviões foram utilizados contra o grupamento civil na história do Brasil. É isso mesmo. Os aviões sobrevoaram o Caldeirão, disparando tiros de metralhadora e bomba. E mataram ali aquele modelo muito bonito do cristianismo primitivo. Esse discurso do comunismo foi utilizado para matar pessoas aqui no Cariri no começo do século passado. Por favor, não se deixe enganar. Aquelas pessoas que estavam no Cariri, organizadas ali pelo trabalho e pela fé, elas estavam construindo um mundo e uma nova relação, um novo mundo e uma nova relação de trabalho e de fé. Então, por favor, proteja o seu coração. Não deixe que o discurso de ódio destrua em você o amor que você aprendeu pela fé. A nossa fé aponta para o amor, a nossa fé aponta para a tolerância, a nossa fé aponta para o respeito inadiável com a vida. Então, por favor, guarde seu coração. A minha oração e meu desejo é que você continue com a sua mente protegida, seu coração protegido dessa onda de ódio, mas, acima de tudo, que você se organize e tome lado. O cristão não pode ficar isento num momento como esse. Tome lado, e o lado que você deve tomar é o lado da justiça e o lado dos mais pobres. Então, desejo a você uma bênção. Continue seguindo a gente. Eu quero agradecer aos jornalistas livres, o blog da Dilma, que está sempre ajudando aqui a gente. Vai lá, deixe seu comentário aqui, curte, marca a pessoa para conhecer. Siga também a gente na rede social. Facebook é Pastor Simões, o perfil. No Instagram também, Pastor Simões. Então,
fique com Deus, a minha bênção, o meu amor por você, e não vamos nos deixar vencer pelo ódio. Vamos vencer o mal com o bem. Olá, companheiros e companheiras. Meu nome é Eudes Baima, sou membro da direção municipal do PT de Fortaleza. Estou aqui para pedir uma ajuda a vocês. Nesses tempos de tanto obscurantismo, nesses tempos de tantos ataques à liberdade, nesses tempos de tantos ataques à opinião e ao direito de divergir, é hora de apoiar aqueles que sustentam a imprensa livre, aqueles que sustentam e mantêm as mídias livres. Por isso mesmo, estamos aqui pedindo o seu apoio na nossa campanha dos R$5. Deposite R$5 na conta que vai aparecer daqui a pouco na sua tela para apoiar a mídia livre, para nos manter no ar, para sermos sempre um instrumento da verdade, da justiça e da luta pela democracia.